E eu vou até pedir para a gente destacar o telão, a gente vai agora para um destaque neste momento na manchete principal do UOL. A Justiça Trabalhista da Argentina suspendeu hoje as mudanças nas regras trabalhistas propostas no Decreto Nacional de Urgência anunciado no mês passado pelo presidente Javier Milei. A ação foi protocolada por uma central sindical argentina. O governo afirmou que vai recorrer da decisão. A mudança nas regras trabalhistas que Milei quer implementar envolvem o aumento do período de experiência para 8 meses e a possibilidade de demissões legais de trabalhadores pela participação em manifestações. Pela reforma, os empresários terão mais facilidade e menos custos para demitir empregados. O presidente diz que as alterações nas regras trabalhistas são uma modernização. O Reginaldo, a gente até estava esperando, na verdade, o que, que o Congresso ia fazer, se o Congresso ia devolver o pacotão do Milei ou não, até porque muitos deputados, por mais que concordassem, né, até deputados do partido do Macri, do Maurício Macri, por mais que concordassem com o trecho do pacote, havia uma grita no Congresso de que, pô, ele está atropelando nossas funções, né? Só que aí, antes disso, antes de uma análise do Congresso, a própria Justiça Trabalhista considerou que pelo menos a parte trabalhista do pacote não vai. Pois é, eu acho que o que está acontecendo na Argentina, de um lado, é um repeteco que aconteceu em outros lugares, assim como no Brasil. Eu acho que tem um movimento, né, um movimento neoliberal, né, de com ligações à extrema-direita, e que promovem, né, querem promover uma série de mudanças, né, na estrutura, mais do que governo, a estrutura estatal, né, e nessa promoção de mudanças, a relação capital-trabalho é fundamental, né? Então, não por acaso, esse é o primeiro empecilho, né, das reformas anunciadas pelo Milei. De toda forma, tal como também em outros lugares, né, essa questão da justiça merece, né, uma reflexão, porque da mesma forma que ela é usada, né, que já foi dito muito aqui no Brasil, passamos pela questão aí da, da Lava Jato, né, o sistema de lawfare, né, ele também promove o sentido contrário, né? Então, ou seja, é uma arena de luta. Então, eu acho que no final das contas, o que a justiça aí também está revelando é essa dinâmica pela qual entrou a sociedade argentina. Essas grandes mobilizações, como você disse, as manifestações do Congresso. Então, eu não sei em detalhes qual é o mecanismo jurídico, né, em relação a esse veto, né? Se Cláudio pode saber mais do que isso, mas, de toda forma, é um bloqueio, né, é um problema um dos principais problemas que já aparece para o Milei nesse início de governo. Ô Cláudio, até pegando a mesma pergunta serve para você, mas também aproveitando para enganchar, o Milei, se o Milei tiver todas essas propostas bloqueadas pela Justiça e pelo Congresso, o que, que ele vai fazer? Sentar e chorar? Talvez, né, Sakamoto, é uma possibilidade, né? Veja, o que ele está pedindo para o Congresso, né, é uma espécie de lei habilitante, para a gente lembrar aquilo que o Chávez fez lá atrás na Venezuela, né? Ele aprovou no Congresso uma espécie de lei delegada, se a gente pegar a figura que existe no Brasil, só que de escopo muito amplo, que lhe permitia legislar por decreto sem que as coisas precisassem ser apreciadas pelo Congresso. É, de certa maneira, isso que o Milei, nesse pacotaço que ele mandou, ou lei ônibus, né, como chamaram aí os argentinos, além dos decretos de necessidade e urgência, é isso que ele está tentando. Agora, é um se colar colou, né? Do outro lado, existem instituições. Existe o Congresso, onde ele não tem maioria, mesmo com o apoio dos macristas, ele não tem maioria, ou seja, vai ter que negociar com outros setores dentro do Congresso argentino, e tem a justiça, como a gente está vendo agora. Essa decisão, ela apenas se circunscreveu à questão trabalhista, porque foi uma adesão na justiça trabalhista, mas ela já vai criando ali
um certo tipo de ruído, né? E vai criando um ambiente mais propício a que outros órgãos do Poder Judiciário possam também se posicionar contrariamente ao pacotaço do Milei. Veja, nem necessariamente entrando no seu conteúdo, o que parece que a Justiça Trabalhista fez aqui, mas pela forma como ele está sendo encaminhado. Não à toa, né, o governo argentino já falou que quer levar isso para um outro órgão judiciário, que é justamente aquele órgão que lidaria ali com questões do governo, porque afinal de contas se trata de um problema governamental, e aí vai apelar a esse outro órgão, né? Enfim, é de se esperar, né? A Câmara, como é que chama? A Câmara do Contencioso Administrativo Federal, né? Não é ainda a Suprema Corte Argentina, mas seria uma espécie de tribunal superior que tenta lidar com questões que envolvem o governo. É uma outra etapa dessa briga. Agora, o perigo de já levar as coisas para lá é que aí também abre-se a porta para que várias outras questões comecem a ser judicializadas nesse âmbito, e algumas, inclusive, chegando à Suprema Corte Argentina, onde também o Milei não vai ter necessariamente uma maioria de magistrados a seu favor. Então, veja, há tantos vícios aí de processo nessas propostas que o Milei encaminhou, seja pelo meio utilizado, o decreto de necessidade de urgência, né, que é o correspondente na Argentina à nossa medida provisória, seja esse pacotaço que colocou um monte de coisa no meio, essa proposta de lei que ainda precisa ser aprovada, mas que claramente vai ser desidratada pelo Congresso, inclusive porque algumas medidas ali vão contra o próprio interesse dos congressistas. Ele quer mudar o sistema eleitoral argentino. Ora, os congressistas se elegem com o atual sistema eleitoral argentino. Será que eles vão querer arriscar uma mudança que, a rigor, só beneficia o Milei, porque ele joga o país numa polarização ainda mais radical com o tipo de sistema eleitoral que ele quer adotar? Duvido. Né? Ou seja, há um longo percurso pela frente e mostra-se algo que nós vimos também no Brasil. Mesmo que populistas autoritários tenham essa vocação a tentar passar por cima das instituições, as estruturas institucionais têm instrumentos de resistência, elas são submetidas a um estresse constante, é isso que a gente viu aqui no Brasil, vê em outros países com lideranças populistas e vê agora na Argentina também acontecendo. Até o discurso do Milei é ou eu ou o dilúvio, né? Ou aprovam tudo que eu quero ou o país vai para o inferno, o que evidentemente não é assim, é uma espécie de chantagem que ele tenta fazer com o Congresso Nacional, jogando a opinião pública contra a classe política, mas imagino que as resistências começam a não aparecer. Como está em recesso do Congresso, começou a aparecer no Judiciário. Daqui a pouco deve aparecer também no Congresso argentino.